rede ferroviária é importante para transporte de grandes cargas a baixo custo, né? O trem é baixo custo. Você leva um trem com 30 vagões, você substitui 80 caminhões na estrada, que é um custo brutal, né? Então, você vai fazer a economia andar, você tem que baixar os custos. Fora disso, não existe solução. Se você aumenta os custos, você não aumenta o trânsito no país, você reduz o trânsito. Então, a rede ferroviária é uma realidade boa para desenvolver o país. Onde ela for, ela desenvolve, porque é mais econômica. Então, vai ser natural o uso da rede ferroviária. Se você sobreviver na base de forçar um custo rodoviário, um transporte rodoviário, você está condenando várias pessoas a não consumirem certos produtos, porque os preços, valores delas vão aumentar e logo o poder aquisitivo vai ter que ser maior para comprar aquelas coisas. Então você, na verdade, está restringindo o consumo de produtos para um grupo da sociedade. Você não pode fazer a economia funcionar em torno das pessoas que têm um alto poder aquisitivo. A economia tem que funcionar na base de pessoas de baixo poder aquisitivo. Se você não tem esse princípio, você está condenando o país à estagnação. Entendeu? Aí a hiperinflação, cujo resultado ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Né? Você tem que estimular o transporte ferroviário entre áreas econômicas de grande produção econômica para outras de grande consumo. A verdade é, o valor da economia é ligar o produto com o consumo. Se você isola o produtor ou isola o consumidor, você bota uma barreira no meio, que é uma bobagem. Você não pode sobreviver. Essa bobagem não pode sobreviver. É muito, vamos dizer assim, ela tem um valor muito grande para a economia do país. Então, o certo é você unir o produtor com o consumidor. Esse aqui é mais barato e um transporte mais barato. O transporte mais barato normalmente é o ferroviário. Normalmente é o ferroviário. Dificilmente é o rodoviário. Aéreo nem se fala, é muito mais caro. O aéreo é só feito para dinheiro, remédio e joias. Esse é o transporte ideal, o transporte aéreo, além de pessoas, né? Então, o estimular a produção, pegar um produto bruto, como ferro, como manganês, como cobre, o produto bruto, e transformá-lo num produto útil à sociedade, você faz a economia do país desenvolver. E isso você não pode cortar do país, você tem que deixar o país se libertar nessa área. Então não pode cercear o produtor, separar o produtor do que elabora o produto, que desenvolve o produto. Só desenvolve o produtor quando você o produtor de qualidade que transforma o produto em algum produto de valor, aí você agita a economia. A administração pública, a administração do Estado, não pode ser, o objetivo não pode ser cercear, tem que estimular. Então são duas palavras bem diferentes. Cercear é travar a economia, impedir o desenvolvimento. Entendeu? Isso não pode assumir valores que afetem a sociedade. Eu acho que só os Estados Unidos
Talvez a Rússia tenha um pouco, mas tem um regime burro e não vai para frente. Mas os Estados Unidos, a economia, vamos dizer assim, produtos de força armada, lá tem qualidade. E ele tem produção. Quer dizer, é um país independente. Não há condições de haver uma guerra na Rússia com a Ucrânia em que as coisas sejam mais ou menos equilibradas. Há uma disparidade muito grande. Então, se a Ucrânia está dando uma coça de vez em quando na Rússia, é porque a Rússia está meio despreparada. Não é para enfrentar a Ucrânia, é para enfrentar qualquer um. A Ucrânia é um país importador de material bélico, grande importador de material bélico. E a Rússia, não sei o que ela é, eu não conheço, é meio fechada. Independência não pode ser objetivo, que é bobagem. A dependência é que tem que ser estudada, a dependência é que tem que ser estudada. Tem que ser respaldada em acordos políticos e diplomáticos muito fortes. Porque realmente a dependência é algo perigoso. Então, se é algo perigoso, tem que ser levado a sério e analisado com muito cuidado. Agora, a independência não pode ser objetivo. A autonomia é melhor do que dependência. A autonomia, você se faz com produto, com a tecnologia, com empresas fortes, independentes. Se for economicamente dependente, uma fábrica de produto militar, é perigoso, porque realmente vai fazer um vazio dentro do país, dentro da estrutura militar do poder nacional. Então essas coisas não podem ser a fábrica de defesa, a indústria de defesa, como dizem, não pode ser largada nas mãos da economia sem controle. Também não pode ser controladíssimas, que é bobagem. Mas tem que ser um meio termo equilibrado, né? A sobrevivência da indústria de defesa é mais importante do que o bom funcionamento dela ou o mau funcionamento, a análise do funcionamento. A sobrevivência é mais importante do que o funcionamento. Então, essas coisas você tem que analisar. E para analisar, tem que ter competência para analisar. Não. Aventureiros não têm poder de análise. Os Estados Unidos é um país que não pode servir para comparação. Não se pode comparar com... Primeiro, você teria que estudar o desenvolvimento dos Estados Unidos, para entender, então, onde estão as vulnerabilidades dele. As vulnerabilidades existem. E eles já viram a grande vulnerabilidade deles, a guerra com ele mesmo. A guerra civil foi a guerra que matou mais americanos, toda a história. Então, você vê o que é uma guerra interna. As guerras internas são desastrosas. Desastrosas. Não há nada pior. É melhor você entrar numa guerra mundial do que entrar numa guerra interna. Entendeu? Porque ela destroça valor dentro da casa, dentro da sua casa. Então, isso realmente o Brasil nunca teve uma coisa violenta dentro do país. A Revolução de 64, se você a análise da violência, não é relevante. Realmente não é. Em termos de país, né? Em termos pessoais e locais, talvez tenha sido. Mas em termos de país, não foi uma violência, né? E nunca teve violência dentro da Guerra 35, a independência. Nunca teve nada tão violento assim no bairro.